O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Então Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, você também que participa conosco, celebra aí na sua casa, juntamente com a sua família. Nós estamos no mês vocacional, mês de agosto. Hoje, dia do catequista. Quem é o catequista, a catequista, senão quem coloca-se a serviço do anúncio da palavra de Deus, da formação cristã. Embora estamos vivendo um ano que não tem como praticar esta catequese conforme gostaríamos, mas o catequista continua sendo evangelizador através da maneira de ser. E nós todos batizados somos também catequistas. Devemos, de alguma forma, transmitir a palavra de Deus. Palavra esta que se fez um de nós em Jesus Cristo para salvar-nos. É o catequista absoluto. Deus com a gente. E nele nós então nos espelhamos para anunciar o Evangelho. E o Evangelho é a nossa esperança. O Evangelho é a nossa salvação. Nós que vivemos num tempo inédito, um tempo de pandemia, onde nós encontramos pessoas angustiadas, num tempo de incertezas, de muitas dificuldades, grandes problemas sociais, nós, a igreja, nos sustentamos, a princípio, no Senhor. Isso não quer dizer que nós devemos deixar de fazer aquilo que nos cabe, aquilo que é de nossa responsabilidade, até mesmo para colaborarmos para o fim desta pandemia. O que nos cabe, não podemos deixar para Deus fazer. Seria um atentado a Deus se assim
a gente fizesse. Mas olhando para a palavra de Deus deste domingo, o 21º domingo do tempo comum, a primeira leitura tirada lá do Antigo Testamento, do profeta Isaías. Ele assim torna-se administrador da casa real, governador. Ele torna-se, através do chamado de Deus, intermediário do povo ao rei, do rei ao povo. E torna-se um administrador bom, justo, alguém que está a serviço do outro. É um catequista também. É alguém que está ali para servir. A nossa missão também, de alguma forma, é servir. E como é que nós estamos a serviço? Também lá na nossa casa, na nossa família, neste tempo de dificuldades, de impossibilidade de convivermos socialmente. Como é que nós estamos, de alguma forma, servindo o outro? Lá dentro mesmo da nossa casa, como esposa, pais, filhos. Como é que nós estamos doando um pouco de nós para que a outra pessoa possa se sentir melhor? Como é que eu estou ajudando aquelas pessoas mais próximas de mim a também ter essa esperança no Senhor e alegrar no Senhor, a partir do coração, a partir do interior? E olhando para São Paulo na segunda leitura, nós vamos perceber que São Paulo é o homem da fé. E espera a volta do seu povo, o povo judeu, o povo de Israel, para o Senhor. E coloca sua esperança no Senhor. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, a vida. Ele já foi glorificado, ressuscitado, e nele nós temos também, de São Paulo, a ressurreição, a vida plena, a vida em abundância, que nós já a experimentamos e vivemos pela fé e pela vida no Espírito, que é o Espírito do nosso Deus, o próprio Deus em sintonia com o nosso Espírito. E essa experiência nós fazemos lá dentro de nós, com a alegria de caminhar com o Senhor que está conosco. Mas é preciso fazer essa experiência da presença do Senhor. É preciso abrir os olhos da fé para perceber os sinais dos tempos, sinais negativos, mas também sinais positivos da presença de Deus em nossas vidas. E um pouco mais lá na frente nós vamos olhar para o passado, e aí que nós vamos ver que Deus realmente esteve presente com cada um de nós, até mesmo com as pessoas que sofrem, aquelas famílias que perderam entes queridos por conta desta pandemia, mas não só, também por conta de outras doenças. Deus sempre presente na vida de cada um de nós. Isso não significa que não vamos ter que enfrentar as dificuldades, os desafios, os problemas, não. Mas Deus sempre fortalece-nos. E caminhar com o Senhor é experimentar a esperança que brota dentro de nós, porque Ele está no nosso coração, no nosso ser, na nossa subjetividade. E no Senhor nós podemos então ajudar o outro, ajudar a outra, que de repente estão neste tempo difícil, desesperado, sem forças, não porque somos melhores, mas uns ajudando aos outros a encontrar o meio,
E o meio é justamente buscar no Senhor as forças para enfrentar, para caminhar. E no evangelho que nós acabamos de ouvir, nós já o ouvimos muitas vezes. E ali está para nós, através da resposta de Pedro, que com toda convicção, também com todos os seus defeitos, suas prepotências, um homem rústico, um homem difícil, mas tinha um coração bom. E mediante as perguntas de Jesus aos discípulos, ele então, por fim, responde: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E nesta resposta, Jesus percebe que ele não responde simplesmente pela condição humana, mas o próprio Deus que fala, responde através de Pedro. E aí Jesus vai dizer a Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno, ou seja, do mal, não vai prevalecer sobre ela. E é isso que nós vemos. A igreja, na sua condição divina, não tem falha, não tem fraqueza. Mas na sua condição humana, nós percebemos as fraquezas, porque na condição humana somos nós mesmos. Isso não significa que nós não devemos buscar melhorar, sermos melhores a cada dia, sermos mais compreensivos, mais santos, mais capazes de viver a caridade. A caridade que é viver a adversidade da doação, um pouco da gente, para que o outro se sinta melhor. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei, construirei a minha igreja. E a igreja é esse sinal no mundo de salvação. Hoje, o Papa Francisco assume, ocupa a cadeira de Pedro, a cátedra. E é para ele também que nós devemos rezar hoje, porque ninguém governa a igreja no seu sentido universal da condição humana. Isso é impossível. Só acontece esse governo, essa orientação, a partir da força divina, da graça divina. Por isso que nós devemos hoje rezar pelo Papa, pelos bispos, por todos nós, para que assim nós então possamos ter a força divina em cada um de nós, para que na condição humana, frágil, limitada, possa ser evidenciada, aparecida em nós a força divina, Deus mesmo que caminha com a gente. Cristo é a pedra angular, a igreja a pedra fundamental. Para ele tudo converge, diz São Paulo. Ele é a sustentação da igreja. O que é a pedra angular? A pedra que está no centro. Para ela converge toda a construção. Ela segura todo o edifício. Jesus é esta pedra. A igreja é a pedra fundamental, importante, que sustenta o anúncio do Evangelho. Os catequistas, todos nós batizados, estamos inseridos nesta pedra, porque fomos batizados. Uma vez batizados, nós então nos tornamos discípulos, discípulas do Senhor, propagadores da mensagem salvífica, para que assim o reino de Deus seja visualizado na igreja que somos todos nós. E a igreja somos nós. Nós temos a igreja casa. Mas nós somos a igreja povo, a igreja humana, o corpo místico de Cristo, como diz São Paulo num outro texto, ele é a cabeça que nos governa, nos orienta sempre. Portanto,
caros irmãos e irmãs, catequistas presentes, todos os catequistas de nossa paróquia, Cristo Luz dos Povos, de nossa diocese, que nós possamos então, mesmo neste tempo difícil, sermos propagadores de alguma forma da mensagem salvífica. Mas anunciar a mensagem salvífica significa ser misericordioso, compassivo, complacente, compadecer-se do outro. Não se faz uso do Evangelho para dominar, mas sim para servir e ser autoridade, não autoritarista. Ser autoridade é falar com convicção a fé que tem e a fé que possui, e não é uma fé qualquer, é uma fé que tem fundamento na ressurreição de Jesus Cristo, o Senhor de todos nós. E assim, nós estando caminhando para o final deste mês de agosto, que nós, portanto, sejamos testemunhas do Evangelho. Nesse tempo difícil, como todos os tempos da história, e ser testemunha do Evangelho é esbanjar a alegria que brota do interior, do coração, de caminhar com o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.